Como é que você descobriu, James, que seu filho tinha autismo? Eu descobri que ele era autista. A gente já tinha meio que notado, né, que ele era diferente já desde o começo, né? Tipo, que ele não tinha paciência de esperar em fila. Você entrava no mercado e estava na fila, ele já começava a gritar só por parar, né? Hum, Então eu já percebi que ele tinha sensibilidades eh, além do que é normalmente esperado em uma criança, com barulho, com luz. Não podia entrar nenhuma um buraco assim na cortina de luz. Entrava uma flecha de luz no quarto, ele já acordava na cama. entendi. Passava uma ambulância perto da casa, acordava. Isso Várias com quantos sensibilidades. anos? Não, desde pequeno, desde quando era poucos meses. Desde bebê mesmo. É, mas só que eu não sabia nada, né, sobre o que é autismo, né? Eu perguntava pra minha mãe, ela falava, mas você também não sei o que, não sei o que. Fala, né? Algumas coisas como você notou, né? Tipo, mas é não sei o que, né? Aquelas respostas que não ajudam em nada, né? É. Você só começou a falar com quase 3 anos, falava pra mim. Eu falava, tudo bem, mas isso também não me ajuda, né? O que que eu preciso fazer Sim. para que eu possa, né, sei lá, ajudar ele, né, dar a ele mais recursos para ele superar os desafios que tem, né? Sempre olho dessa forma, até hoje, mesmo agora sabendo muito mais, sabendo tanto, que eu me identifico também com todos os desafios que ele teve na minha infância, também tive os mesmos desafios, não em todos os graus igual a ele, mas eu não fiz um diagnóstico em mim, mas eu tenho 90% de certeza que também sou do espectro. Já fiz uns testes que você pode fazer também, entendeu? Você baixa da DNA. internet que não, são perguntas, Ah, sim. porque os testes psicológicos para adultos autistas são baseados em perguntas, né? Que como voltando como eu falei antes, né? O autismo é visto a partir das deficiências comparados com pessoas típicas. Então as perguntas são baseadas mais ou menos na área de comunicação, social e movimento, eu acho. Hum. E aí tem, tipo, 3 grupos de perguntas. Aí você responde que se isso acontecia com você, ou se isso tem a ver com você, desde que idade e tal. Aí quando eu fiz, o máximo de score era 230 e alguma coisa. Eu fiquei com 217. Então eu tinha uma Uma grande chance. altíssima probabilidade de ser do espectro autista também. É. É, Então, e sim. diferente do seu filho, tem várias diferenças, entendeu? O meu, não sei se é porque eu acostumei sempre com barulho, não tinha problema com barulho, não tinha problema com luz, não tinha problema com nada. Então, assim, já é mais difícil pra você, tipo assim, Identificar. identificar, entendeu? Ele nunca teve problema, nunca foi estressado. Agora que ele tá mudando de comportamentos mais. Mas antes, tipo, ele caminhou, engatinhou na época. Então, assim, eu nunca tive. Aí, quando eu comecei a sentir, a notar o atraso e começar a notar que ele não se interessava em aprender nada. Tipo, ele não senta, ele não come sozinho, ele não veste roupa sozinho. É tudo eu. Hum, Então, assim, ele nunca se interessou em fazer as coisas sozinho. hum. Aí as pessoas, porque você faz, não sei o quê. Não, eu tento ensinar. Eu tô ali todo dia fazendo as mesmas coisas, entendeu? Mas aí foi que eu fui procurar ajuda. Hum. E essa dificuldade, essa diferença, né, entre diagnósticos ou diferença entre comportamentos, eu acho que é o que mais dificulta o diagnóstico, né? Porque cada um vai É. ter um Porque tipo. é um espectro, né? Que você, por exemplo, nesse teste que eu fiz de adulto, né? Você tem um score em cada dessas áreas, né? Porque é um espectro, então cada autista é diferente. Hum, Mas geralmente é notado mais no modo, no modo não, na área de comunicação ou social, né? Geralmente é notado em crianças ou adultos também. Ou seja, a criança não socializa com outras crianças, já é notado facilmente, porque você vai no playground e algumas crianças começam a brincar junto, e se a criança ficar olhando os outros, sai, me deixa hum. aqui, entendeu? Meu filho fazia isso. As outras crianças chegavam perto, ele estava lá brincando com alguma coisa, outra criança chegava para brincar, ele falava, "Oxe, sai para lá, me deixa aqui, entendeu? Ele queria ficar no canto dele. Queria ficar na dele, não queria saber das outras crianças, não queria conta com ninguém, entendeu? Hoje em dia tá um pouco melhor, entendeu? Um pouco mais sociável, por causa da escola, que ele tá numa escolinha
especializada em autismo, então eles ensinam através de métodos, né, que é utilizados nas terapias dentro da escola, né, as mesmas metodologias, que não são tão, assim, complicadas também, entendeu? Isso que eu fico mais chateado, assim, sobre isso, né, porque a gente fica esperando, a gente fica pedindo um apoio, né, uma ajuda do sistema, seja privado ou público. Ah, a gente está com um filho, tem 2 anos, é esperado que ele esteja comunicando nessa época, ele não está comunicando tipicamente. Aí eles te dão informação online, um curso online, ou um panfleto, uma coisa que passou assim a olhar rapidamente, falar, isso aqui deve ser relevante, imprimiu e te deu, ou sabe, não te dá a orientação um pouco mais íntegra, né, para dizer assim, explicar que tá tudo bem, que seu filho é simplesmente neurodivergente, né, do típico, mas ele vai ter uma vida feliz. Ninguém te fala isso, só fala do ponto negativo. É isso que eu bato nessa tecla, que tá tudo bem, seu filho é saudável, seu filho é neurodivergente, ele tem um cérebro programado diferentemente dos Windows. Todo mundo do neurotípico é computador Windows, seu computador ele é É Linux. Linux, sim. É mais complexo, entendeu? Ele vai ser programador, ele pensa diferente, ele não tá nem aí pro pessoal do Windows. Vai dar mais trabalho para ele comunicar com o pessoal do Windows, mas quando ele quiser, ele vai. Deixa eu perguntar uma coisa. Na prática, no seu caso, seu filho foi diagnosticado por um profissional? Sim, com 2 anos e acho que 9 meses. A gente era durante a pandemia, então eu estava tentando uma clínica privada e estava difícil. Porque alguém me falou já logo de cara que entra na fila do público para você conseguir, né, o DCA, que é aquele benefício que paga uns 300 euros por mês. Entra na fila do Early Intervention, que é para você conseguir umas terapias através do sistema público. Mas não fica esperando que vai acontecer alguma coisa logo, porque é um sistema com muitas filas, entendeu? Sim. Tanto que surgiu os dados há poucos meses que tem mais de 100 mil crianças na Irlanda nessas listas de espera Sério? no país. Esse benefício é para a criança ou para o cuidador da criança? Pro Cuidador. A criança Sim. não tem Não, conta eu no sei, banco. mas eu digo assim, que É para tem mãe coisa ou o que pai é- ter uma ajuda de custo por mês para ou pagar alguma terapia Pra cuidar. ou pagar algum tipo de outra necessidade que seja. Tipo, se precisa. Tipo, meu filho é muito atlético, ele é muito físico, sabe? Ele quer estar correndo 24 horas por dia. Sim. Ele acorda às vezes no meio da madrugada e quer sair para andar, entendeu? Ah. Insiste É ainda, difícil. fica na porta, tipo, insistindo, não, preciso andar agora. E Às você vezes vai? fica lá gritando, não, muitas vezes eu não vou, porque é no meio da noite, né? Sim. Mas eu já fui algumas vezes também. Ele tá ali cheio de energia para andar, entendeu? É uma necessidade física mesmo, tipo, ele não consegue ficar parado. E isso com quantos anos? Desde os 2 anos, quando ele começou a andar, ele já ficou fascinado por o pessoal que corre, assim, treinando, sabe? Atleta, já ficou fascinado por isso, ficava olhando, aí dava um monte de risada quando alguém passava correndo, eu ficava, Ele nossa, gostava, né? ele gosta de correr. Aí depois ele passou por tem um campo, tipo um estádio de atleta, né, de corredor, aí ele ficou ali na grade, assim, sacudindo a grade, tipo, eu quero entrar. Sim. Aí quando eu levei ele lá um dia, ele já saiu picado, já foi correndo, já fez várias voltas na pista de correr. Ou seja, ele tem muita energia física, né? Então, essa ajuda de custo pode ser para, se você conseguir algum tipo de terapia, 300 não vai pagar muitas coisas, mas pode cobrir algum custo. Ou se você precisa comprar outra coisa, um alimento específico para ele, uma cadeira para um cadeirante, por exemplo, ou um carrinho de bebê maior para uma criança que necessita, no nosso caso, necessitou alguma atividade que precisa ser pago a mais, né? Natação, né? Esporte, alguma coisa. Então, essa ajuda de custo é para isso. Mas assim, porque o seu filho, Kaline, foi... não chegou a ser diagnosticado mesmo, né? Não, ainda não. Ainda. Mas assim, no Brasil foi. Ela me lá, porque lá você chega
com dinheiro, você paga tudo. Eu fiquei lá novembro, dezembro, janeiro, voltei em fevereiro. Aí lá ele ficou fazendo terapia, saí com todo o diagnóstico, traduzi aqui para inglês, só que eles não aceitaram, porque diz que é fora da União Europeia. Tem tudo isso também. É uma burocracia aqui, muito grande. Aí agora chamaram ele para participar da Enable. Só que diz também, eu tenho que ir todas as intervenções, porque eles querem que eu aprenda, porque é o caso de muitas mães, que eu aprenda e eu faça em casa com ele, que tem isso, que tem mães que não conseguem assessment here, aqui, e aí, tipo, eles pegam e aprendem sozinho, tipo, pra aprender, pra fazer com seus filhos. Aprender o É cuidado. importante também que a gente aprenda, mas então. a gente não quer substituir, né, o profissional, porque, lógico, um profissional que treinou, né, não sei quantos anos para ter aqueles conhecimentos, não pode passar pra gente em 1 hora, né, tudo que aprendeu em não sei quantos anos. E quem é o profissional que bate o martelo aqui na Irlanda? É o quê? É um psicólogo? O diagnóstico? São passados por vários. É fechar o diagnóstico, entendeu? Foi o que ela falou pra mim. São passados por vários profissionais, que ela vai passar a parte dela, o outro vai passar a parte dele, e assim vai até que feche o diagnóstico. Por causa dessas áreas que eu falei antes. Agora que vai começar a conectar as coisas para você. O social, comunicação, movimento e neurológico, que engloba todos. Então, para ter um diagnóstico, precisa de um fono, porque é da área de comunicação, um terapeuta ocupacional, né? Por causa da área de movimento, e o psicólogo. Entendi. Então, o diagnóstico passa por esses profissionais por causa das áreas que engloba o que chama o autismo, né? As características do autismo são notadas nessas áreas, então precisa desses profissionais todos para dizer, não, ele não consegue fazer X comparado com uma criança típica. Ele também não consegue fazer Y comparado. Ele não consegue, sei lá, se vestir, mesmo que está com tal idade. Ele não consegue fazer uma frase. Então, entendeu? É uma lista de checar várias coisas comparado com uma criança típica. Mas você não... Não, pode falar. Não, você não acha que o diagnóstico ele é difícil de conseguir justamente para evitar certos diagnósticos incorretos? Por exemplo, o Elon Musk, que foi o exemplo que você citou. Elon Musk? Não falou do Elon Musk? Sim. Então, se ele estivesse fazendo esse diagnóstico, será que ele ia ser declarado lá como autista? Ele foi quando era criança. Ele chegou a ser. Sim. Então, acho que era Asperger's na época, que não é mais um diagnóstico. Que durante o tempo vai mudando, né, os conhecimentos, vai aprimorando a mais os conhecimentos e vai mudando os termos. Como nasceu, né, o espectro do autismo, né? E acho que alguns anos atrás pararam de dar o diagnóstico de Asperger's. Não tinha nível, né? Agora que começou esse negócio de nível, né? Vai melhorando aos poucos, né? O conhecimento, né? Então, mas assim, tem gente que tem características mais leves, talvez, características mais... Exatamente. Uma forma de pensar sobre isso também, que eu gosto de usar essa metáfora. Por exemplo, os sentidos da gente, a gente tem os 5 sentidos típicos, mas também a gente tem outras sensibilidades que não são especificamente só o toque, por exemplo. Tipo a luz, por exemplo. Eu falei que meu filho tem muita sensibilidade à luz. Eu também tenho. Às vezes eu até dirijo de noite com óculos de sol. Sério? Porque as luzes dos faróis me incomodam demais, assim. Parece que alguns autistas absorvem mais luz ainda pelos olhos. Incomoda. Eu vim com óculos de sol mesmo, assim, no final do dia, agora dirigindo. E os faróis me incomodam. Então, pensa como um copo de água ou uma garrafa de água, seu limite de sensibilidade é aqui, da luz. Aí quando você olha para essa luz aqui, que está um pouco abafada, então não está te incomodando. Mas o meu copo ou minha garrafa de sensibilidade à luz é um pouco mais magra, vamos dizer assim. Sim. Então a mesma quantidade de luz entra e transborda. Então quando transborda eu vou ter uma reação física, eu vou fazer assim. Ou muitas vezes nas crianças pequenas é notado o que é chamado de
serotipia em português ou steaming em inglês, que é quando a criança faz isso, por exemplo. Ou quando faz isso. Ou quando muitos adultos ficam assim, fazendo assim com a perna. Isso Eu é só durmo com o steaming. pé balançando. Eu tenho dúvida se eu sou autista, sabia? É porque é genético, né? Então vem dos pais, né? Todo mundo Não fala. vem do nada numa criança, vem dos pais, né? Uma pessoa que fica toda hora fazendo isso é um steaming. Porque você está procurando um certo sentido através do seu dedo, sem parar. Né? Muita gente faz isso. Não sei se você faz isso com seu cabelo, que já tá todo enrolado. Bom, assim, né? Mas é natural. Deu para visualizar, assim, como eu falo assim, da sensibilidade à luz. Então, todas essas sensibilidades existem. Certos barulhos específicos, tipo um específico barulho de, vamos dizer assim, geladeira, por exemplo, pode incomodar. Barulho da geladeira. Para as outras pessoas, não. Mas para mim, uma casa silenciosa com uma geladeira fazendo me incomoda demais. É a frequência ali, né? Me incomoda demais, então fica assim, transbordando. E também ele, quando eu levo ele no mercado, se eu for na parte das geladeiras, ele começa a gritar, entendeu? Tem que passar muito rápido, pegando as coisas, jogando no carrinho e sair correndo, porque ele não gosta. Obrigado por ter assistido esse corte do Boulder Podcast. Para ver essa e outras entrevistas completas, visite o Boulder Podcast no YouTube.